deste programa de rádio jornalístico e deixar ao Altemir apresentar o nosso convidado, já citado por mim, mas que é justo que o Altemir, que o convidou e que tem participado diretamente das sessões da Câmara todas as segundas-feiras, possa fazer as honras da casa e recebê-lo da melhor maneira possível. Bom dia, Altemir, bom dia aos nossos convidados. Bom dia, senhor Francisco, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Estamos aí no programa A Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece, trazendo aqui uma pessoa que, pelo seu trabalho, ele tem conquistado a minha grande simpatia, por ser uma pessoa simples, humilde, né? E que, embora muitas vezes agredido verbalmente, né, sendo visto como um opositor, e eu não vejo isso como um opositor, eu vejo isso como colocação de ideias que não vem de encontro ao que a atual prefeitura quer. Então, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aberto a sua agenda, a vereador Garibaldi, Leonel Garibaldi. Gosto muito do senhor pessoalmente e agora que estou junto à Câmara, né, assistindo às reuniões ordinárias dos vereadores, tenho lhe admirado cada vez mais. Muito obrigado. Eu que agradeço o elogio, Altemir, agradeço também o convite aqui para vir mais uma vez na Rádio Cidade. É uma satisfação enorme estar aqui presente com vocês. Agradeço também ao radialista Francisco Correia por também nos receber aqui hoje e certamente já fazendo um comentário a respeito do que tu disse, a respeito de hoje, né, ser talvez uma das maiores oposições que existe ao governo Helena Hermani. Eu, quando comecei a atividade como vereador na Câmara de Vereadores, eu sempre declarei a minha postura como de independência, né? Mas vejo que existe uma necessidade cada vez mais latente de haver sim um contraponto, às vezes um pouco mais incisivo, que nós fizemos, né, durante as nossas manifestações na Câmara, porque eu vejo que existe uma certa omissão até pelos meus pares, assim, porque infelizmente nós vivemos hoje, né, e é isso que de fato deveria ser, né? A democracia, ela na sua essência, ela é o contraditório sendo exposto, né? Assim, então não existe uma democracia plena se somente há um discurso de apenas um lado. Então é muito importante que exista então um contraponto, que existam opiniões diferentes para que nós possamos então chegar nas melhores decisões, que é este o objetivo da Câmara de Vereadores, né? Então, é importante, né, vereador, até para o ouvinte que está nos acompanhando, para que ele entenda o porquê desta colocação, né, tanto do vereador como nossa, né, Altemir, de que essa discordância, essa diferença de ideias da qual nós estamos falando, o senhor acaba de colocar, que são pensamentos diferentes, ideias diferentes, mas que não influenciam numa tomada de decisão quando a maioria concorda, né, com aquilo que, no caso, este projeto do Executivo estabeleceu para a votação, que é a afirmação de um empréstimo de 200 milhões de reais. Então, só para que o ouvinte entenda, essa diferença de ideias é que o vereador, né, no uso das suas atribuições, discordou, se manifestou de forma contrária, por entender, por inúmeras situações que o vereador vai nos explicar agora, né, Altemir, achou que não é o momento de contrair uma dívida tão grande num momento em que a economia do Brasil está tão prejudicada, com tantas situações diferenciadas, em que a comunidade, em que as empresas vêm se reerguendo vagarosamente. E é uma dívida que será contraída não para esse governo pagar,
será para o próximo governo. E não se tem a certeza. Para os próximos. Exato, para os próximos, mas não se tem a certeza que esse governo que está aí vai continuar, que eles vão começar a pagar essa dívida. Quer dizer, é um montante, me parece que essa administração, e eu devo concordar com a sua colocação, eu também seria contrário, né? Até porque eu sou técnico em licitações, né? Eu fui 2 vezes secretário municipal em outros municípios e conheço profundamente a contabilidade. Pelo jeito, no meu entender, o setor de finanças da prefeitura, ela não fez um levantamento do impacto orçamentário desse valor. Esse é um valor que você faz um empréstimo de 200 milhões e vai pagar 500 e alguma coisa pela taxa alta que temos e pelo tempo de durabilidade deste empréstimo que vai cair nas costas, nas mãos de outros administradores que virão. Perfeito. Eu gostaria também já inicialmente de frisar que sim, dívida nos governos futuros, mas todo recurso proveniente dos governos, ele sai do bolso do cidadão. Então, quem está realmente sendo endividado nesse montante, e sim, agora foi feita a autorização de 200 milhões, mas isso ao longo do tempo, que seria um contrato a ser pago em 10 anos, 2 anos de carência, mais 8 anos a ser efetivamente pago, isso aí se tornaria uma bola de neve, que estamos todos habituados já a ver, e no próximo sim de meio bilhão de reais. Então que essa onerosidade excessiva vai se dar sim para os governos futuros, mas vai ser um achaque ainda maior ao bolso do contribuinte, ao bolso do cidadão que trabalha e paga seus impostos em dias. Então nossa motivação maior é justamente nesse sentido, né? Justamente como foi dito já pelo radialista Francisco, que nós estamos vivendo esse período de economia, né, que é totalmente insegura esse momento, né, o qual nós estamos vivenciando. Ontem mesmo eu fui no supermercado aqui, fui comprar 1 litro de leite, estava R$8 o litro do leite. Imagina. Então, R$8 o litro do leite é só para a gente exemplificar de uma forma mais simples, para as pessoas entenderem o período econômico ao qual nós estamos vivenciando e o quanto isso gera uma insegurança em todos nós. Eu mesmo estava escutando esses dias o dono do supermercado ao qual eu fui, que era o Celso Miller, ele estava no supermercado Miller, eu escutando ele numa entrevista de uma rádio também, e ele falando justamente, né, que os investimentos que eles tinham para fazer aqui em Santa Cruz do Sul, de estruturas, né, do supermercado Miller, que havia a possibilidade de fazer em vários outros bairros, linha João Alves, linha Santa Cruz, ali também na parte ali do Imigrantes, ali na Avenida Imigrantes, também eles tinham a pretensão de fazer grandes investimentos, dado o momento ao qual nós estamos vivenciando. A iniciativa privada, na figura do seu Celso Miller, eles estão segurando esses tipos de investimentos. Então, eu vejo como ele entendendo da questão econômica do negócio dele e também desse período ao qual nós estamos vivenciando, ele está segurando os investimentos. Entendo que seria essa a alternativa mais viável também para ser tomada na administração pública, que diante dessas circunstâncias também poderia segurar um pouco mais esse período agora, né, que nós não temos a certeza futura da questão econômica do país e do mundo, poderia segurar um pouco mais a questão de altos investimentos, altos endividamentos, como é o caso aí que está sendo possibilitado através deste projeto que possibilita e autoriza o município a retirar 200 milhões da Caixa Econômica Federal. Eu queria só trazer aí, até para contribuir com o senhor, né? Então a gente vê tantas obras deixadas pelo governo anterior que até agora, nós já estamos quase, bem dizer, na metade do mandato, né, basicamente. Muitas obras deixadas do governo Telmo passado ainda não estão concluídas. Sim, né? O calçadão é um deles, não está 100%. Não está pronto. E aí, como é que vai ficar agora? A nossa cidade vai ficar um terreno de obras agora, um canteiro de obras, porque vão abrir aqui, vão abrir ali, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e ao mesmo tempo, e como é que fica o povo? Como é que fica a mobilidade do povo? Que isso tudo gera na economia, né? Tem impactos, com certeza, gera sérios reflexos na economia local. A gente sabe que teve um prejuízo enorme para os empreendedores que tem ali no centro de Santa Cruz, que foram impactados diretamente
pela obra em si, que tiveram então as suas dificuldades, inclusive alguns chegaram a fechar os seus estabelecimentos. Então a gente sabe que existe sim, né, esse prejuízo, que com certeza depois de haver sim a obra pronta vai se tornar um benefício, mas esse período é um grande percalço sim para o empreendedor e deveria de estar na soma da prefeitura, né, para que eles pudessem fazer os investimentos da forma mais adequada possível. Mas voltando aos investimentos que se dará a esse... Sim. Por esse 200 milhões, né? Porque foi ali, eu acho que é muito importante frisar que foi dito uma série de investimentos que seriam feitos então a partir desse recurso. Porém, o projeto de lei, ele não tem essa especificidade. O projeto de lei ao qual nós votamos e foi aprovado lá pela maioria na Câmara de Vereadores, ele é um projeto de lei simples de 6 artigos, de apenas uma página, em que autoriza então a prefeitura contrair esta dívida de 200 milhões, sem ter a especificidade de onde esse recurso vai ser alocado. E esta foi uma das críticas ao qual nós pontuamos também. Então, sim, foi anunciado uma série de obras, uma série de investimentos, mas a gente não tem a garantia que esse recurso vai se dar para essa finalidade ao qual foi propagandeado. E eu gosto de dizer que é uma peça de propaganda, porque de fato não existe nenhuma especificidade, nenhum critério que obrigue a ser utilizado para aquela finalidade ao qual foi dito. Ela não trouxe, vereador, um material descritivo com desses 200 milhões, por exemplo, 30 milhões é para obra tal, 20 para obra tal? Não tem isso, não tem. Não, o projeto de lei, como eu falei, ele é 6 artigos e ele dá uma margem aí para qualquer utilização então desses recursos após ter sido contratado junto à Caixa Econômica Federal. Isso gera mais uma insegurança ao qual nós pontuamos e que por isso também motivou o nosso voto contrário. Olha só como é que... E lembrando que para cada obra dessa aí, quer dizer, tem desse montante, ela tem que ter um projeto de engenharia individual de cada obra com um valor determinado desse montante para aquela obra. Perfeito. Isso posteriormente pode ser feito, porém agora, nesse momento, não há. E, sendo bem sincero, existem algumas dessas obras aqui que eu até discordo, né, da competência do município para serem feitas, como a questão que talvez é o que vai gerar mais recurso aqui para o município, que é a duplicação da BR-471. Só ali já se existe sim um orçamento já superior a 100 milhões de reais para se fazer essa grande obra, mas que é uma BR, lembrando que é uma BR e a competência das BRs, via de regra, é do governo federal. E tem verba lá, né? E tem verba para isso. Então poderia sim ter sido buscada a verba do governo federal para se fazer esta obra e não ter endividado o município como está sendo feito. E com esse empréstimo não quer dizer que essa busca do dinheiro federal para a BR ainda pode ocorrer. Pode ocorrer, até acho que seria mais interessante se houvesse, né? Infelizmente agora nós já assinamos aí um cheque em branco para o município de 200 milhões em que ele se comprometeu a princípio em fazer essa obra aqui, né? Então entendo que o melhor é que se ele se comprometeu com essa finalidade, com esse recurso, que seja feito através daquele comprometimento já estabelecido, tá? Então se tu tem algo que tu te prometeu para o povo, digamos assim, para ficar mais simples, que tu cumpra aquilo que tu prometeu. Tá, então basicamente é isso, né, que eu entendo que seria a melhor alternativa. Vejam só, hein? E então a gente sabe, né, vereador, que a gente chega lá, a gente assiste, mas os bastidores a gente não participa, né? E os bastidores eu não sei o que acontece. Mas não acontece nenhuma reunião com a executiva, com os vereadores, preliminar, né? Antes de um processo desse. Até interessante contar um pouquinho desse histórico, e primeiro te parabenizando pelas tuas participações lá, tá, Altemir? Porque é importantíssimo que, por mais que tu não observe os bastidores, que tu esteja lá presente enquanto tem as votações, enquanto tem a nossa reunião ordinária. Essa presença é fundamental para que tu possa também, tu também como radialista, como comunicador, possa levar as melhores informações ao teu público, aqueles que têm interesse em te ouvir, tá? Então, parabéns por isso. Mas é muito importante, sim, que também a gente possa trazer as informações aqui daquilo que acontece um pouco nos bastidores, como foi neste caso dos 200 milhões. Aqui, para te ver como eles tornam um pouco mais difícil a nossa apreciação desses projetos que são de grandes investimentos, um valor de grande monta aqui, do endividamento enorme para o município. Nós recebemos o projeto
48 horas antes da votação. Mas o detalhe, poderia e deveria ter sido feito isso, né, com um período maior para nós podermos fazer uma apreciação, né, melhor, e não foi feito. Tanto que, o que aconteceu? Nós tivemos duas semanas atrás, a votação deste projeto, nós tivemos a intenção do gabinete da prefeita em convocar os vereadores para uma reunião, para justamente tratar de investimentos por município, que haveria uma possibilidade de uma abertura de uma reunião extraordinária para votação. Isso foi lá no dia 13 de junho. E acontece que no mesmo dia foi cancelada essa reunião. Tá? Então haveria possibilidade, haveria tempo hábil para que a gente pudesse fazer uma melhor análise, mas foi cancelado. O que aconteceu? 2 dias antes então da reunião extraordinária foi feito através de um anúncio, através através da Gazeta do Sul, jornal Gazeta do Sul, que então havia esses investimentos e muitas das coisas aos quais a gente se utilizou para análise do projeto, a gente recebeu através do jornal da cidade, a gente não recebeu através da prefeita. Sim. Então a gente às vezes é melhor informado através do jornal, do periódico, do município. Sabia mais do que vocês anteriormente. Então, infelizmente é o que acontece. Tudo isso para dificultar, né, a melhor análise. A gente sabe que é esse o objetivo. Infelizmente essas práticas elas são antigas, elas não são de hoje. E a gente é totalmente contrário a esse tipo de política da forma como ela está sendo feita, né? A gente entende que existe sim um grande compromisso, não só nós com a comunidade, mas também da prefeitura e uma expectativa muito grande da comunidade para com o nosso trabalho. E certamente deveria de ter um respeito mútuo no momento que se chegasse projetos e que tivesse esse pacto sobre a nossa comunidade, sobre o nosso município, que a gente pudesse ter um período maior para fazer as devidas análises. Então, infelizmente não há, a gente tem discutido bastante quanto a isso internamente, é uma prática antiga, eu espero que isso evolua para o bem futuramente, estamos lá para tentar garantir que isso aconteça. Isso aí, parabéns, né? Desde já, 1000 parabéns pelo senhor, pelo seu trabalho, que a gente vê também que o senhor é um grande defensor aí da demissão dos aposentados, né? E cada momento... Contrário à demissão dos aposentados. Defensor dos aposentados pela manutenção, né, o que mais me preocupa, eu sei que existe um critério legal neste tema específico, que é difícil de contornar, tá? A gente buscou algumas alternativas, sondamos inclusive o próprio Ministério Público a respeito, mas é muito difícil de contornar a questão legal. Mas o detalhe que a minha preocupação maior, lógico, sim, né, com os bons profissionais que estão lá atuando há muito tempo, que entendo eu que deveria de dar a oportunidade de continuidade de trabalho, mas mais me preocupa ainda é a garantia de um serviço público de qualidade, porque o que mais me preocupa é justamente que tenha a continuidade dos serviços que estão prestados por esses servidores, que não se perca em nada em qualidade desses serviços, né, porque são pessoas experientes, são pessoas que já sabem o que estão fazendo, dão uma grande contribuição para o município e certamente por uma questão legal ou outra não poderiam estar sendo desligados e prejudicando o nosso munícipe que vai buscar um atendimento seja num posto de saúde, seja até dentro das escolas, porque tem professores que também estão nessa situação. Então nós nos preocupamos sim com a questão da manutenção desses aposentados, mas nos preocupamos ainda mais com a qualidade do serviço público prestado por eles para a comunidade. É isso aí, a gente tem visto também que o senhor tem ido aos postos de saúde, né, em alguns lugares, digamos, não fiscalizar ou fiscalizar, porque também é a sua premissa, né, fiscalizar como vereador. E o que o senhor tem encontrado nos postos de saúde, vereador? Bom, sendo bem específico, nós já temos um cronograma que vai se dar ao período agora desse segundo semestre deste ano, que é para finalizar todo esse trabalho de fiscalização. É uma fiscalização efetivamente feita, no sentido de que a gente pegou todos os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, lá em Brasília, de critérios mínimos para o bom funcionamento de postos, unidades de saúde, seja elas quais forem, e então nós estamos verificando em loco se eles
respondem a esses critérios mínimos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Nós já fomos no SEMAI e fomos aqui perto, aqui na UPA da Esmeralda, aqui verificar, que são ambientes ainda já mais novos, né? São ambientes recentes, que já tem uma estrutura bastante avançada, né? São estruturas boas. A gente encontrou um pequeno problema estrutural, foi até no SEMAI, foi feito até um pedido, né, por nós para que fosse restaurado lá, que era dentro de um consultório, que havia um problema lá na parte do rebaixo em gesso do consultório, que havia um problema até de queda, até não estava sendo usado o consultório, né, mas nós pedimos então que fosse feito esse reparo, e foram esses os 2 postos então de saúde que nós verificamos até então. No transcorrer agora do restante do ano, são 33 unidades de saúde aqui no município, nós iremos então verificar todas as restantes, todas as outras 31 unidades de saúde que ainda resta, e estamos gerando um relatório a partir de toda essa fiscalização que está sendo feita e iremos divulgar mais próximo ao final do ano, quando concluído toda a fiscalização. Tá? Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo, que nós nos propomos a fazer, isso também já em período pré-eleitoral, um dos compromissos assumidos aqui com a comunidade santacruzense, de verificar tanto a questão de atendimentos, né, que é uma preocupação que a gente vê que é talvez a maior preocupação de ter, né, os médicos fazendo um bom atendimento, né, que se cumpram os horários, e também quanto à questão estrutural, que também é para ter, né, um melhor atendimento das pessoas dentro das unidades de saúde do município. Então estamos verificando e vamos entregar um relatório até o final do ano. E, engraçado, ou melhor, positivamente visto, é interessante que a gente vê que já gera algum impacto, né? No momento que nós fizemos a primeira pedidos de informações a respeito da escala de médicos, a respeito de todos os funcionários de todas as unidades de saúde aqui do município, nós já recebemos essa resposta, mas a gente recebeu junto um projeto da prefeitura fazendo contratação de mais médicos. Então a gente já sabe que a gente já está influenciando positivamente aqui no município. Da mesmo momento, quando a gente fez a primeira fiscalização no SEMAI, né, no posto de saúde, logo em seguida nós recebemos também um projeto de lei autorizando que seja feito a reestruturação do posto de saúde lá da avenida. Então a gente sabe que a gente está causando um impacto positivo. Eles estão se antecipando até a nossa saída para que eles sanem os problemas antes que eles sejam verificados por nós. E isso é extremamente positivo. É isso que nós buscamos, a qualidade do serviço público aqui em Santa Cruz do Sul. É isso aí. Também o que a gente tem acompanhado aí, embora na semana passada o senhor não pôde vir, a gente pegou as suas falas e a gente passou no microfone da rádio as suas falas, né, a respeito de não ser favorável ao empréstimo de 200 milhões, né? E ali o senhor fala de um momento ali que eu achei até assim meio que... eu fiquei muito chateado pelo senhor, né? Porque foi falado da sua mãe, né? É terrível. Teve um vereador aí que eu achei maldoso, eu achei muito... Olha, sem comentários. Uma postura inadequada. Totalmente, né? Inadequada. Inclusive, foi ridículo, né? Me permitam utilizar esse termo, foi ridículo o que aconteceu, no sentido de que quando nós levantamos nossa voz na tribuna, contrariamente ao projeto, os demais vereadores eles passaram a me atacar e esqueceram de debater o próprio projeto, que esse era o objetivo da reunião, não era debater sobre o voto do vereador Leonel, era para debater, né, todo o teor, todo o conteúdo, todo o impacto que teria aquele projeto, né, do empréstimo de um montante absurdo aqui no município, endividamento absurdo para os munícipes, mas foram esquecidos o mérito de lado, passaram então aqueles que eram a favor do projeto, os vereadores da base governista, eles passaram então a me atacar e atacar o meu voto, como se fosse a minha pessoa que fosse alterar, né, todo o projeto em si. Na verdade, faltou mesmo um pouco de coerência, né, pela atividade que eles estão lá prestando, que deveria de ser realmente um debate profícuo no sentido de fazer as análises adequadas dos projetos de lei, mas passaram eles então a atacar um colega e realmente, né, para mim, só resumindo tudo isso, é algo ridículo a ser feito e certamente não coaduno, né, desse tipo de posicionamento.
e o quanto eu puder eu combater esse tipo de atitude, seja eu atuando de uma forma diferenciada, né, para que sirva de exemplo. Então é isso que eu vou fazer. Vereador, é importante com referência a esse projeto, antes da administração municipal, do executivo apresentar este projeto para debate e votação, é do seu conhecimento se o executivo, por acaso, tentou buscar em Brasília esse recurso que a gente sabe que tem disponível para essas obras, por ser uma obra de responsabilidade do governo federal? Houve alguém que tenha ido a Brasília, ou deputados que tenham sido acionados para essa tentativa? Uma comissão, acho que seria importante, né? Uma comissão da própria Câmara, com alguém do Executivo, com o financeiro, né? 3, 4 vereadores serem nomeados, para ir lá tentar pelo menos este recurso de uma obra federal, antes de assumir a responsabilidade do deixa que eu faço. Pois é, eu sei de informações, e isso também através da mídia, de um período anterior a este governo, tá? Aliás, eu já sei há bastante tempo, já escuto falar a respeito dessa duplicação da 471, eu acredito que todos aqui já tenham... meia década. Né? Já tenham ouvido falar. Eu suponho, porque é uma mera suposição minha, que neste governo, então, eles não buscaram esses recursos através pela via, né, da fonte de recursos da esfera federal, tá? Suponho eu. Não ouvi falar nada a respeito que tenha tido algum contato pela prefeita Helena Hermani ou pelos seus secretários com o governo federal a respeito da possibilidade de se trazer este recurso para essa finalidade específica. Entendo eu que o que talvez tenha acontecido, e agora até falando um pouco em favor do governo, é que se tenha se cansado a respeito de, né, como a gente já ouviu falar isso há muito tempo, que existia a possibilidade de se fazer esse investimento pelo governo federal aqui com a duplicação da 471, que se tenha se cansado já dessa busca, dessa tentativa de trazer esse recurso para cá, tá? Suponho eu, porque realmente são presunções minhas, sim. Porque a lógica nos faz crer que tenha sido isso, mas infelizmente nós não recebemos as informações de como se deu as tratativas, se houve qualquer tratativa. Então entendo que sim, falta também um pouco mais de transparência, porque havendo mais informações, certamente a gente poderia consolidar melhor os nossos entendimentos. Então entendo que é por aí, tá? É bem complicado, né, Altemir? A gente comentou aqui bastante, até o Altemir entrou no mérito da questão, ele trouxe esses detalhes, e com base, inclusive, no pronunciamento do Sérgio Moraes, ele fez um pronunciamento muito bem, escalonou bem a situação, o montante da dívida, a dívida diária de 192 mil reais. É muito dinheiro, né, vereador? Dinheiro. É que compromete, né, o nosso orçamento, o orçamento de Santa Cruz do Sul, agora, deste ano, é de 680 milhões, né? Por anos posteriores, possivelmente há um acréscimo ainda, né, em arrecadação, pode ser que o orçamento ainda seja maior. Mas existe um comprometimento por parte, então, deste orçamento, em função desse endividamento, e isso traz um prejuízo enorme. Então quer dizer que por um período longo aí lógico, de 10 anos vai ter um comprometimento de cerca de 10% do orçamento que vão estar sendo deixados de serem usados para áreas prioritárias, como até a questão que eu estava falando agora anteriormente, de questões estruturais de postos de saúde, questões estruturais de escola, que isso sim é competência do município, para pagar essa dívida que está sendo agora posta à mesa. Então eu vejo que é muito preocupante se agir dessa maneira, né? A gente defende muito, eu já ouvi muito o próprio governo municipal defender gestão pública com qualidade e eficiência, mas não é assim que se faz gestão pública com qualidade e eficiência. Assim, realmente é só um endividamento que vai onerar o contribuinte por um período muito longo. O senhor sabe que eu faço parte da comunidade, tenho uma farmácia na frente da UPA ali, né? E tem chegado várias questões aí a mim, né? Embora não seja vereador, mas como comunicador a gente tem também a nossa obrigação, né, de levar a verdadeira mensagem. E a gente ficou sabendo que o posto de saúde de Esmeralda e o do Progresso está mais ou menos há mais de semanas sem telefone. Então as pessoas que precisam de consulta, os idosos, as crianças, eles vão lá
com os dedos encruzados, torcendo para que esteja marcada a sua consulta, porque não tem contato, não tem acesso. Isso a gente já ouviu, não somente desses 2 postos, mas de outros também, até para a Secretaria da Saúde, uma dificuldade para ter o contato, né, com eles. Assim, então, é uma das coisas que chega bastante até nós, e a gente tenta intermediar, às vezes, né, assim, alguma situação ou outra aqui, porque também é o nosso papel quanto vereador, levar as melhores informações até as pessoas. Então a gente acaba fazendo também esse trabalho aí de levar, por exemplo, até se está a data de consulta, se está ok, se tem a fila também, né, conforme está andando para fazer algum procedimento cirúrgico, alguma coisa, que também isso cabe ao governo estadual, mas nós também temos esse tipo de contato para com o munícipe, para trazer os melhores esclarecimentos. Infelizmente é isso, se no momento que chega até nós isso, é porque está havendo uma falha, né? Porque de fato não deveria ser nós informar a pessoa ali, né, de quando vai ter o seu atendimento em qualquer unidade de saúde que seja. Vereador, deixa eu lhe fazer uma pergunta com referência à sua manifestação na Câmara, naquele dia, se colocando de forma contrária, né, ao projeto, e depois recebendo agressões verbais, lamentavelmente por parte de um colega, até com um palavreado vulgar, né, considerando o local onde se estabeleceu, né, a discussão, com desrespeito, na verdade, ao posicionamento que cada um pode ter de desigualdade, né, de pensamentos da ideia diferente. A minha pergunta é: a Câmara, ela tem uma comissão de ética ou não tem para julgar esses tipos de casos? Ela tem, foi recentemente estabelecida a comissão de ética, não havia até o nosso mandato, né? Eu contribuí junto com o vereador Bruno Faller para que fosse posta então a comissão de ética. Recentemente foi também definido todo o rito, né, de como se dá, e também os participantes dessa comissão, mas eu, por entendimento até de que foi um ato falho do colega, sim. Eu não busquei acionar, tá, a comissão de ética neste momento, pedir respeito, sim, que eu acho que eu entendo que é o mínimo que se deve ter dentro daquela casa legislativa, e vou ficar na observação se vai ser reincidente esse tipo de comportamento, sim. Tá? Porque daí sim podemos tomar algumas medidas mais drásticas. Ele tentou se corrigir ao final da reunião, caso vocês observaram, porém, né, de forma alguma existe justificativa para aquilo que foi dito. Então, de qualquer forma, né, a gente está observando como é que vai se dar, né, o comportamento dos colegas, e se houver sim a necessidade, existe esse caminho de se ingressar na comissão de ética e talvez buscar aí uma punição, né, para que o colega ele se adeque aí a um comportamento mais adequado. Então, isso se caracterizou, né, Altemir, até de uma forma mais acentuada, tão logo a vereadora Nicole também fez o seu depoimento, já ia fazer isso em sua defesa, né, o Altemir que estava lá pode falar melhor, né, Altemir, sobre essa questão, mas ela se colocou de uma forma muito bem, né, colocada, até por ser também, né, a exemplo do vereador aqui presente, também ser um advogado, conhecer o mundo jurídico, deixou bem claro separando as coisas, né, Altemir? As falas da vereadora, embora não seja do seu partido, interessante isso, né? Ou seja, existe uma democracia. Então, assim, ela não é do seu partido, ela não é, mas ela também se chateou, pra si, né? Se sensibilizou, né? Se sensibilizou, com certeza. E tanto é que ela disse: Leonel, tu é um cara, né? Eu te admiro. E ela disse: pelo que parece aqui nesse local, quem é contra é agredido. Né? E ela já vai dizer, ela correu de antemão. Já vou dizer para vocês. E se vocês for comigo, eu já vou acionar todo mundo, porque eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Já vou registrar um BO aqui, vamos fazer cabeça. Tá certo. Cada um tem o jeito de reagir. A sua reação. E eu entendo que, se logicamente houver, né, um desrespeito contínuo, com certeza, né, esse é o caminho a ser adotado. Ela está coberta de razão nesse sentido. Tá? Então, concordo com ela também. E, de houve fato, uma falta de decoro, né? Parlamentar. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Porém, não quis levar isso adiante. Como eu disse, eu entendo que a nossa atuação lá, ela tem
uma prioridade que não é discussão de voto individual de cada colega, mas de projetos especificamente. Então eu entendo que esse é o caminho, né? É através da nossa atuação mostrar qual é o melhor caminho que deve ser seguido pela Câmara de Vereadores. É isso que nós estamos nos propondo a fazer. E justamente, como vocês disseram, né, eu entendo sempre, por isso que me envolvi com a política, que a democracia, a essência da democracia é o contraditório, né? Então, é o diálogo, é o diálogo, é o debate. A gente precisa estar aberto, né, para esse tipo de debate, mas como eu já falei anteriormente, né, um debate profícuo, um debate com um sentido construtivo, né, que realmente vai poder aprimorar os projetos. Com respeito, né? Com respeito. Só que lamentavelmente essa colocação dele foi uma agressão pessoal. Ela fugiu do conteúdo da conversa. Perfeito. E aí, era o debate, né? Do sim ou não, a favor ou contra, né? Fugiu da situação e agrediu o cidadão, a pessoa ou o colega. Perfeito. E infelizmente, né, as pessoas, quando elas perdem realmente os argumentos, né, a gente sabe que a tendência é atacar realmente o ad hominem, né, que a gente chama que é a pessoa, né, que é totalmente equivocado ser feito isso, né, em plenário, ser feito, aliás, eu diria que em qualquer esfera, né, seja ela particular, seja ela na área pública, tu atacar a pessoa realmente é algo errado, que não deve ser feito, e certamente se houver continuidade, eu replico aqui mais uma vez, a gente vai tomar as medidas necessárias. Hoje é dia de sessão, né? Hoje é dia de sessão, estarei lá, e assim, eu não posso fugir dessa opinião minha, né? A partir do momento em que atenção para a votação, aprovado por unanimidade, menos voto contrário, vereador Leonardo. O único tem votado que levanta, que tem a coragem de olhar para os olhos de todo mundo e levantar e dizer qual é a sua opinião e defender as suas opiniões. Para mim isso tem sido para a gente que fica de fora, né? Porque o senhor sabe que eu, como imprensa, tenho que entrar quieto e sair calado, mas isso nada me impede de preencher as minhas anotações, né? Perfeito. Então assim, tudo que a gente tem visto que tem gerado uma oneração, que tenha vindo contra a sua premissa de governo, o senhor tem tido a coragem, né, o ímpeto de mostrar realmente o seu caráter, né, a sua capacidade de defender as suas premissas, defender no que o senhor acredita. E para mim isso aí tem sido um prazer, uma honra de estar sempre lá e presenciar esse seu ato democrático e respeitoso para com todos, mas o senhor se mantém em pé. Perfeito. Bom, é engraçado porque lá, justamente para nós termos o voto contrário, nós precisamos nos erguer, né? Isso. Precisamos ficar em pé. E de fato, querendo ou não, o que aparenta é nós nos erguendo contra o sistema como ele está estabelecido. É isso para isso que foi criado também o meu partido, né? Que são pessoas indignadas com aquilo que está aí habitualmente sendo posto em prática no meio político. E nós realmente temos uma satisfação, vou ser bem sincero, de tu ter a oportunidade de, na prática, se erguer contra aquilo que tu considera que está errado. Então, sim, é manter a minha coerência, a coerência que já me comprometi em período pré-eleitoral, mas que é uma coerência que não deveria de ser só minha. Porque nas questões agora, dos maioria dos projetos ao qual eu tenho votado contrário, é de criação de cargo, né? E é justamente porque a gente defende o enxugamento da máquina pública também, para que ela se torne mais eficiente e menos custosa para as pessoas que pagam toda essa conta, que é o contribuinte pagador de impostos. Mas a minha coerência, sim, está sendo bem determinada pelo meu comprometimento anterior, mas deveria de haver também a coerência por parte do governo Helena Hermani, pelo fato de que ela se comprometeu da mesma forma, com essa mesma premissa, de não inchar a máquina. E isso, inclusive, foi noticiado em capa de jornal, um período antes dela assumir como prefeita. Então, eu estou defendendo a minha coerência e a coerência do discurso de campanha da prefeita Helena Hermani, no momento em que ela disse que iria, então, não aumentar o número de cargos, que não iria inchar a máquina, mas agora aí já criou mais de 60 cargos, né, nesse último meio ano. Então, é uma série de onerosidades que está sendo posta em prática
pela prefeita Helena Hermani, que a gente está tentando alertar a população de que isso está acontecendo no primeiro momento, porque apenas um voto contrário realmente não define o jogo. Mas, de fato, eu estou mantendo a minha coerência e a coerência, então, do discurso dela antes de assumir a prefeitura. Eu também sou seu seguidor nas redes sociais, né? E o senhor, como exemplo disso que o senhor acabou de falar, o senhor mostrou o seu orçamento, né? Quanta economia ali. Perfeito, né? Nós temos essa preocupação, né, de eu ter... prestei atenção nas suas redes sociais. A gente uma está economia aí a gente está já com R$154.678 economizados nesse período de 1 ano e meio, tá? Em função de não termos 2 assessores, né? Só tenho somente um assessor, abri mão de um assessor, somente no período de férias, realmente, desse meu assessor, que teve um outro para cobrir, né, o período lá de trabalho dele, que foi o período de 30 dias, mas em síntese são ao menos um assessor. E também eu estou doando 1.824 por mês, conforme o compromisso de campanha, do meu próprio salário. E como isso está retornando diretamente, a gente doa esses valores aí para instituições beneficentes, e como isso retorna diretamente para a população, provavelmente a população que mais tem necessidade, nós também estamos contando com uma economia. E também a questão de não uso de diárias, né, que... Via de regra, a maioria dos vereadores não se utiliza de diária, que é para quando a gente tem algum compromisso fora do município, a gente poderia ter algum reembolso, né, em compromissos oficiais. Se eu não me engano, nesse ano aí, somente uma vereadora foi quem utilizou, que foi a vereadora Nicole, até que foi na Brasília representar aí a Câmara de Vereadores. Foi a única que tenha feito uso desses valores. E também a gente teria direito aí a um telefone também que poderia ser utilizado um recurso de até R$250 por mês para utilização de fins telefônicos, mas que a gente não faz uso também, utiliza o nosso particular, né? Não teria necessidade de onerar ainda mais a Câmara de Vereadores, onerar o contribuinte em função da utilização de um telefone. Então tudo isso nesse período aí de 1 ano e meio já somam aí acima de R$154 mil, e é esse tipo, né, de compromisso que nós assumimos no período de campanha e que nós estamos agora rigorosamente pondo em prática. Para mim é muito importante, é meu primeiro mandato. E eu gostaria muito de que as pessoas elas observassem que existe sim promessas de campanha que são cumpridas, né? Então nós não estamos brincando enquanto atuantes agora como vereadores, estamos lá fazendo um trabalho sério e certamente não é só este o meu papel, né? No Novo todos fazem dessa mesma forma, tem este mesmo compromisso para com a coisa pública, para com os cofres públicos, porque a gente sabe de onde vem esse dinheiro. Eu friso mais uma vez, gosto de lembrar sempre que nós estamos lá para defender o pagador de imposto, é esse que trabalha, que leva, né, o alimento à sua mesa, que tem um esforço muito grande para poder conseguir pagar um leite a R$8, e ele também é quem paga todos os impostos que mantém aí todos os privilégios da administração pública. Então nós somos aqueles que estão defendendo todos os cidadãos aí que também têm essas dificuldades financeiras e tem que estar dando essa contribuição para com o poder público. Isso é a nova forma de fazer política, né, vereador? Não é só cobrar, não é só falar, é também dar exemplo e mostrar que realmente está o que está fazendo. Mostrar que é possível, né? Porque assim como nós aqui não utilizamos recursos, eu volto agora a falar um pouquinho do Partido Novo. O Partido Novo ele não utiliza recursos para campanhas políticas, né? A gente não faz uso do famigerado fundão eleitoral. E mostrar que existe a possibilidade de tu ter candidatos eleitos sem utilização de recurso público para campanhas políticas, para mim esse daí é um dos grandes ganhos que nós temos com o Partido Novo, assim, de mostrar que é possível, porque muito se defende que não tem condição de tu fazer uma campanha política sem recurso, né, de fundo eleitoral, sem tirar o dinheiro do cidadão para poder fazer campanha. E nós mostramos que dá para fazer sim. Está aqui eu eleito, temos aí uma série de vereadores, deputados, prefeito, governador eleito, governador de Minas Gerais também é do Novo, fazendo um excelente trabalho. Então, realmente, respeitando o dinheiro público, existe sim a possibilidade de fazer grandes entregas e ter mandatos também, dessa mesma forma, extremamente eficientes. É isso aí. O nosso tempo já nos Perfeito. Eu tenho só uma grande gratidão, além de né, ser um grande
né, Admirador. um admirador pessoal do senhor, né? Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui, né? Sou eternamente grato. O senhor foi um dos primeiros vereadores a vir na Rádio Cidade. Hoje o senhor está vendo as mudanças que a gente está fazendo. Parabéns por isso também, está ficando cada vez vez mais bonito aqui. Nós colocando a Rádio Cidade no lugar dela, que nós somos a única rádio do Arroio Grande, né? Então, assim, como a única rádio do Arroio Grande, a nossa missão é levar a verdadeira notícia, levar o que é certo, né? Sem tirar, sem botar nada que vá beneficiar ou prejudicar alguém, e sim falar o que é correto. Como falamos a seu respeito, né, semana passada, né, principalmente ficamos também, né, chateados pela forma pelo que o senhor foi abordado. Eu realmente aqui no ar aqui falei muito a respeito disso, seu Francisco, e só tenho a agradecer, uma gratidão eterna. E que Deus continue lhe iluminando e o senhor continue fazendo esse ótimo trabalho que o senhor está fazendo. Muito obrigado, viu, Temíria? Eu agradeço o convite, tá? Porque para mim também é um prazer enorme vir aqui conversar com vocês. Hoje o Francisco não chorou, né? Hoje não. Mas se eu falar, nem provoca. Nem provoca. Se eu falar o nome do teu pai, era muito amigo do teu pai, se eu falar. Sim, já. Não, mas é uma satisfação. Né? Melhor a gente ficar com esse sorriso no rosto, tá? Mas eu agradeço imensamente e com certeza podem contar com a minha presença sempre que for possível aqui. Nós estamos fazendo presente. Eu estou realmente com uma agenda bem atribulada, mas a gente com certeza sempre arruma um tempinho para vir aqui conversar com os amigos, tá? Muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos. Gratidão imensa, vereador Leonel Garibaldi, no programa A Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece.